E o governo federal entrega nesta sexta-feira, dia 26, a segunda fase da reforma tributária que irá taxar os seus dividendos. E também promoverá outras alterações que impactará em alguns aspectos positivamente e em outros negativamente nos seus investimentos. Agora acabou a especulação, a reforma foi entregue. Vamos então entender todas as principais implicações dessa reforma. Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! Então, como dito, o governo federal finalmente encaminhou a segunda fase da reforma tributária, que é a que nos interessa, porque irá taxar os nossos dividendos, que desde 1996 isso não acontecia, e além da taxação de dividendos, outros aspectos dessa proposta causarão diversos efeitos nos nossos investimentos. Já antecipo aqui para vocês que o Paulo Guedes frustrou a expectativa de mercado. Bora entender como ele fez isso então. Vamos primeiramente à notícia oficial do governo, entregue nesta sexta-feira pelo ministro da Economia Paulo Guedes e pelo secretário especial da Receita Federal José Tostes Neto ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. A segunda fase da reforma tributária propõe a correção de distorções históricas que contribuem para transformar o sistema tributário brasileiro em um dos mais injustos, complexos e ineficientes do mundo. Pelo menos é isso que afirmou o governo. Como já dito, uma das principais medidas é a taxação dos dividendos. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar no card. Só que lá, naquele vídeo, nós apenas trouxemos algumas implicações potenciais, o que poderia acontecer. Ainda estava tudo no plano da hipótese, só que agora é tudo bem concreto, já que agora o governo definiu seu entendimento, então vai ficar com o Congresso a aprovação ou não da reforma. Acreditamos que sim, será aprovada, mas não necessariamente tal como foi enviada ao Congresso. Segundo o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, a reforma pode ser aprovada antes do recesso do Congresso Nacional. Para quem não sabe, o recesso é a suspensão das atividades do Congresso e ocorre nas datas de 18 a 31 de julho. Ou seja, segundo o presidente da Câmara, até o dia 18 a mini-reforma tributária estará aprovada. Vale ressaltar que a proposta hoje encaminhada, ela é a segunda fase da reforma. A primeira já foi encaminhada ano passado pelo projeto de lei 3.887/2020, que não nos interessa neste vídeo. Para o Ministério da Economia, o governo terá um ganho de arrecadação de aproximadamente 1,9 bilhão de reais nos 3 anos que se seguirem à aprovação deste projeto. A grande surpresa negativa que frustrou as expectativas do mercado e que fizeram com que ele, na sexta-feira, despencasse significativamente mais de 2% de queda no índice, foi a de que a tributação dos dividendos não terá uma alíquota de apenas 15% como antes se pensava, mas de 20% retido na fonte. Isso, obviamente, é muito ruim para você que investe pensando em dividendos, já que, no longo prazo, esse 5% de rentabilidade que vai ser cobrado a mais vai impactar negativamente na rentabilidade dos seus investimentos. Vale lembrar que desde 1996 os dividendos não eram taxados no Brasil. Segundo o governo, isso foi preciso para bancar as desonerações tributárias que estão sendo realizadas na reforma. Até foi criada uma faixa de isenção de até R$20 mil em dividendos. Ela só vale para micro e pequenas empresas, o que não envolve o nosso caso aqui de grandes empresas listadas na bolsa. Então, whatever. Apesar disso, Pedro Albuquerque, do Traders Club, entende que, com as negociações lá no Congresso, pode ser que a alíquota não seja aprovada em 20%. Mas caia para 15%. Você sabe como essas coisas de política. Tudo que um governo manda não necessariamente vai ser aprovado daquele jeito que foi mandado. Após debates, discussões, lobby, etc., pode-se chegar a um acordo de 15%. É isso que o Traders Club espera. Mas vamos aguardar. É apenas uma opinião. Ela é razoável, porque todo mundo que vai negociar coloca um valor acima. Então o governo quer 20% para conseguir 15%. É razoável. Vamos então esperar a cena dos próximos capítulos. Como a gente já sabia, a proposta acabou com a possibilidade do juros sobre capital próprio. Vai extinguir esse negócio. Por outro lado, ao menos alguma coisa boa dessa reforma foi o aumento da faixa de isenção dos antes R$ 1.903 mensais para a pessoa física para R$ 2.500 mensais. Com esse aumento da faixa de isenção, o governo espera beneficiar mais de 16 milhões de contribuintes brasileiros. Já não era hora disso acontecer, já que desde 2015 essa isenção não é atualizada, assim como aquela isenção de vendas de ações de até R$20 mil no mês, que infelizmente não foi nada alterado com essa proposta, mas ao menos a isenção do imposto de renda pessoa física foi aumentada.
A título de desoneração tributária para as empresas, essa mini-reforma tributária prevê que o imposto de renda pessoa jurídica cairá de 15% para 12,5% em 2022 e depois para 10% em 2023. No final, serão 5% de redução, desoneração da carga tributária nas empresas. Algo positivo. Já as operações de day trade na bolsa, bem como as operações e os ganhos de capital com fundos imobiliários, ensejarão agora uma alíquota única, unificada de 15%. Acabou aquele negócio dos 20% que são hoje. Isso aqui também é positivo, porque não fazia muito sentido as operações de swing trade position ter uma alíquota de 15% e as operações de day trade e com fundos imobiliários ter uma alíquota de 20%. Não há por que tratar situações similares de forma completamente diferente, como ocorre hoje. Então, acertada a decisão do governo nesse aspecto. Outro ponto positivo da reforma é que agora a apuração do imposto de renda da pessoa física será trimestral e não mais mensal. Lembra que pela regra atual, você apura os ganhos que você tem com operações na bolsa em um mês e precisa recolher até o final do mês subsequente? Dessa forma, hoje, todos os meses você, pessoa física, tem que apurar os ganhos e pagar o imposto de renda. Agora, a apuração será trimestral, o que significa simplificação para os investidores pessoa física, e nesse ponto, obviamente, vai facilitar muito para o investidor entrar na bolsa, evitando-se burocracias que muitas vezes afastam ali o pequeno investidor. Outro ponto é que os ativos de renda fixa, como o CDB e o Tesouro Direto, terão alíquota unificada de 15%. Vai acabar então aquele escalonamento de 22,5% a 15%. Se recorda? Recapitulando só para ficar bem claro, atualmente, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro parado na aplicação, menos você paga de imposto de renda. A alíquota é regressiva. Então funciona da seguinte maneira: se eu deixar o meu dinheiro até 180 dias aplicado, eu vou pagar uma alíquota de 22,5%. De 181 a 360, 22%. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720, ou seja, 2 anos, você paga então 15% e a partir daí é 15% indefinidamente. Com a reforma acaba essa tabela e vai ser só 15%. Algo positivo. Outro ponto é que o Come Cotas em maio foi extinto, agora só vai ter em novembro. Come Cotas, para quem não sabe, é aquela retenção do imposto de renda nos fundos que ocorre 2 vezes ao ano, hoje em maio e novembro. Agora vai extinguir em maio e só vai acontecer em novembro. Algo também positivo, porque tempo é dinheiro. Então, por quanto mais tempo você poder ficar sem pagar o imposto, teoricamente é melhor para você, investidor. Os fundos exclusivos, que são fundos personalizados criados por pessoas que têm um grande capital para investir, passarão a pagar imposto de renda como todos os demais fundos. É que pela regra atual, os fundos exclusivos, eles só pagam imposto de renda se houver o resgate. Então, enquanto o operador, o gestor, estiver operando internamente no fundo, não há pagamento de imposto de renda, o que acaba sendo muito benéfico. Só que o governo quer acabar com isso, cobrando então uma alíquota de 15%. Um fundo que eu quero trazer aqui para o canal, o fundo Cosmos, ele teve uma incrível rentabilidade contribuída pela essa regra atual dos fundos exclusivos. Portanto, aprovada a mini reforma tributária como proposta pelo governo, fundos como desse tipo não terão uma rentabilidade tão alta. Ao menos isso é provável. Os fundos imobiliários não ficaram de fora da taxação dos dividendos, já que a isenção desses rendimentos vai acabar, o tal do aluguel, e tal regra passará a valer a partir de 2022. Você aí então, que talvez fosse fã ou minion de fundo imobiliário, não terá mais o argumento de isenção do aluguel para dizer que é melhor que investir em ações, já que nas ações você paga já hoje pelo juros sobre capital próprio. Com a unificação proposta por essa reforma, ações e fundos imobiliários vão ficar no mesmo patamar no que se refere à tributação dos dividendos. Sobre a renda fixa, as isenções do LCI e do LCA vão permanecer mantidas. Como podemos perceber, para a renda fixa não há nada negativo, apenas para a renda variável. O governo realmente focou essa reforma em cima da renda variável. Para ele, há uma injustiça tributária hoje muito grande no tocante aos investidores da renda variável. É a visão do governo. Nesse bolo todo de ganho daqui, perda dali, o governo entende que haverá um salto positivo de arrecadação de 900 milhões em 2022. Então, no geral, a reforma será prejudicial para o cidadão e para o investidor, mas benéfica para o governo, que vai arrecadar mais. Sem entrar aqui no mérito de dizer, mas esse dinheiro que está no governo volta para a população.
Eu nem vou entrar nesse mérito político, que aí a discussão vai se alongar demais e não é esse o propósito desse vídeo. Mas e aí? Conta aqui pra gente da Mirai o que você achou dessa reforma tributária proposta pelo Sr. Guedes. Para acompanhar qualquer alteração relevante sobre a reforma tributária, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse assunto. E já vai compartilhando esse vídeo aqui para que mais pessoas já se atualizem sobre a reforma tributária que foi encaminhada ao parlamento. É isso então, meu amigo investidor. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!